Bom, antes de mais nada, bom dia a todos. É um prazer estar aqui, poder compartilhar com vocês um pouquinho sobre esse assunto novo no meio jurídico. Está dando muito o que falar e vocês vão perceber e vou tentar dar uma passada bem rápida nos 20 minutos que a gente tem, para vocês entenderem o quanto isso vai impactar no dia a dia nosso enfim, no dia a dia mesmo e no empreendimento em geral. Bom, qual é a ideia aqui hoje? Passar para vocês rapidamente. Estamos falando da Lei Geral de Proteção de Dados. Vou falar rapidamente o que são os dados pessoais, o motivo pelo qual surgiu essa lei, ou seja, porque os dados pessoais têm valor, existe um mercado, um comércio com relação a isso, né? Quem são os principais atores envolvidos com relação a essa prática de fluxo de dados, o que a lei considera como dados pessoais e tratamento, quais são as operações que a lei autoriza ou proíbe. Isso é bem importante para poder entender na dinâmica do empreendimento de vocês. Qual é a abrangência da lei, as áreas mais sensíveis que precisam tomar muito cuidado no dia a dia, a partir de agora, quais são os riscos envolvidos e as responsabilidades que a lei implica com relação a isso e, por fim, a gente coloca uma sugestão de um plano de ação, porque essa lei, muito embora já tenha sido promulgada, ela vai entrar em vigência só ano que vem, em agosto. E isso é proposital, porque, na verdade, tem tanta coisa nova que essa lei trouxe, que existe um período de adaptação para que todo mundo possa entendê-la e começar a aplicar tanto tecnologia como boas práticas para que, quando ela entre em vigência, estejam todos preparados. Bom, pessoal, o que são dados pessoais? Aqui vou tomar a liberdade de transcrever um pouco do texto da lei, mas é importante vocês entenderem esse conceito. A lei diz o seguinte: dados pessoais é toda e qualquer informação que seja relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. O que quer dizer isso? Pessoas naturais somos nós. Todos nós somos considerados pessoas naturais nos termos da lei. E toda e qualquer informação que nos identifique ou que permita a nossa identificação, pela lei, vai ser considerado como um dado pessoal. A lei vai um pouco além. Ela também trata desse dado pessoal sensível, que além de ser uma informação sua, é uma informação mais delicada, que ela permite uma identificação mais discriminada. Então, qualquer informação vinculada à sua origem racial, étnica, questão religiosa, política, questões envolvidas com a sua saúde, dados biométricos, tudo isso é um dado pessoal sensível e possui um cuidado ainda mais especial pela lei. Aqui alguns exemplos rapidamente para vocês entenderem a magnitude do conceito de dado pessoal pela lei. Então, qualquer informação que permita a sua identificação, nome, documento, RG, CPF, suas fotos, seus dados biométricos, senhas que você tenha cadastrado em alguma rede social, e-mails, referências, então tem aqueles lembretes de e-mail, né? Sobrenome da mãe, alguma coisa assim, isso é um dado pessoal considerado pela lei, os seus cargos, empregos, toda a questão social sua, Facebook, os seus familiares, conexões, amigos que você indica ali, as suas conversas, os eventos que você postou ali, que você estava num casamento, etc., as datas comemorativas, nascimento, conquistas, graduações, viagens, tudo isso é dado pessoal também. Importantíssimo, dispositivos. O seu celular tem dados importantes e eles permitem a sua identificação. Então, o modelo do seu celular, a marca, o endereço MAC, e-mail, porta-lógica de conexões, todo o seu histórico de navegações, os famosos cookies, que são aqueles bichinhos que te rastreiam e não te largam nunca mais. Isso é importante. Os seus contatos de e-mail também, e os contatos de telefone no seu celular, tudo isso é um dado pessoal seu. Bom, finanças, número de cartão de crédito, contas bancárias, veículos, imóveis, compras, vendas, empréstimos, taxas, tributos, hábitos de consumo, tudo isso, pessoal, permite que você seja identificado na rede e isso permite que você seja rastreado. Indo um pouquinho além, como comentei anteriormente, os seus pensamentos políticos, religiões, suas opiniões, as suas curtidas em redes sociais, o que você gosta, comida, música, cores, comportamentos. E mais importante ainda, questões vinculadas à sua saúde, à sua idade, sexo, peso, altura, cor de cabelo, exames clínicos, diagnósticos, condições físicas. Tudo isso, pessoal, sim, é um dado pessoal. Então imaginem, qualquer informação realmente pode ser configurada como dado pessoal. Pessoal, vocês lembram desse jogo? Alguém aqui já jogou? Pois é. Esse jogo é um exemplo clássico de como você pode, por meio de informações, identificar uma pessoa. Muito, muito claro. E aqui eu queria propor uma brincadeira com vocês. Rapidamente, nesse curto tempo,
tentar identificar uma única pessoa aqui da sala. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dizendo algumas informações, quem estiver dentro, enquadrado nesse quadro de informações, levanta a mão e permanece com a mão levantada até que reste apenas um, pode ser? Então vamos lá. Primeiro, antes de tudo, quem está aqui na Nexo pela primeira vez? Ótimo, então permaneça com a mão levantada. Qual de vocês gosta de chocolate? Poxa, não gosta de chocolate? É sério? Então tá bom. Muito bem. Qual de vocês tem filhos? Não, mas quem baixou não pode levantar. Isso, já está fora. Vamos lá. Natural de São Paulo? Dá para reduzir demais. Tá usando, tem um celular da Apple? 2 finalistas? Vamos lá. 3 finalistas? 4? Ah, no fundo também. Não? Aqui, ótimo. Deixa eu pensar no outro dado, pessoal. Usando calça jeans? Testou apenas um? É isso mesmo? Qual o seu nome? Pessoal, por favor, uma salva de palmas. Aldo. Foi identificado por meio dos dados pessoais, ganhou um prêmio, uma leve lembrancinha. Então, pessoal, essa brincadeira é só para demonstrar que por meio de algumas perguntas a gente consegue chegar numa pessoa. É por isso que o dado pessoal tem esse poder realmente de rastrear vocês. E aí imagina o seguinte, por meio desse rastreio eu consigo promover produtos e otimizar o meu dia a dia na empresa. E é por isso que, com isso, que os dados pessoais têm um valor econômico nesse sentido. Isso aqui é bem interessante. Eu não sei se dá para vocês verem bem, mas basicamente isso aqui é uma tabela com preços dependendo do perfil da pessoa, nacionalidade, e aí é uma tabela de preços. Quer dizer o seguinte, uma mãe solteira com 3 filhos, os dados pessoais dela, e aí pode ser tudo que eu mostrei para vocês, desde o nome até o celular que ela usa, valem $1.000. Se for brasileira, só $158. Infelizmente tem esse preconceito no mercado, mas é porque, enfim, eles devem ter uma razão comercial nesse sentido. E aí tem vários perfis. A ideia aqui é mostrar para vocês que esse comércio já existe, gente. Isso aqui já existe, você pode comercializar seus dados se quiser, tá? Então é uma realidade para você entender que está aí. Rapidamente, alguém aqui trabalha com publicidade? Já viu essa tela? Isso aqui, pessoal, para quem não conhece, basicamente é a jornada de uma publicidade online, tá? Então, a partir do momento que vocês contratam alguém, um projeto de publicidade, vocês querem atingir um público-alvo para vender seu produto ou serviço, você inicia lá no comecinho aqui nas agências e os dados pessoais daquelas pessoas que são o alvo da sua campanha vão passar por toda essa cadeia e cada pedacinho tem inúmeras empresas, ou seja, basicamente aqui umas 1.000 empresas são envolvidas, os dados vão parar, sabe-se lá onde, até que de fato a publicidade seja entregue para o alvo final. O que eu estou querendo dizer com isso? Você não sabe onde seus dados vão parar. Uma vez que eles são coletados, sabe de que forma, porque você espontaneamente concedeu ou não, eles são compartilhados por N empresas e ficam perdidos na internet. Considerando que os dados pessoais têm valor, vocês imaginam por que a gente tem visto aí muitos ataques cibernéticos de hackers que estão invadindo e tem vazamento de dados. Todo dia a gente abre o jornal, tem um caso de vazamento de dados. Aqui só uns casos bem rapidamente, ilustrando. Esse primeiro caso aqui, mais de bilhões de indianos tiveram seus dados vazados da agência de identidade indiana. Então imagina, seus dados pessoais de todo mundo. Um caso muito recente aqui em São Paulo também, na Via 4, tinha a questão da biometria. Pegavam a biometria das pessoas no metrô e basicamente vendiam a publicidade com base na feição da pessoa. Se ela estava triste ou feliz, você mandava ali a imagem correta da publicidade. Google Plus teve vazamento de dados, tomou multa. Facebook, caso muito famoso, a Cambridge Analytica, que especulou-se até que houve uma certa interferência aí nas eleições dos Estados Unidos. C&A teve 2 milhões de vazamentos de clientes. E esse caso, que é importantíssimo, que eu quero que vocês tenham ele muito em mente, da Netshoes. O que aconteceu na Netshoes? Houve vazamento de dados e o Ministério Público do Distrito Federal usou a lei
Geral de Proteção de Dados, que vamos falar um pouquinho agora, como base na aplicação de uma multa de 500 mil. Ele assinou um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público com uma lei que sequer está em vigência. Então, antes que qualquer um de vocês pergunte, poxa, Alex, mas essa lei vai pegar? Já está pegando. Tem gente sendo autuada já, tá? Então, pessoal, com base em tudo isso, o que eu queria passar para vocês a princípio? Nós temos, então, a seguinte situação hoje. Por um lado, como pessoas naturais, físicas, nós temos uma proteção da lei agora. Toda essa bagunça, esse uso indiscriminado de dados, vai parar. A lei agora proíbe, salvo algumas exceções que eu vou mostrar para vocês. Então, aquela situação chata de vocês receberem ligações, pessoal oferecendo produtos, serviços para vocês, cartão de crédito, isso acabou. Contudo, vocês como empresários agora vão estar numa situação super delicada e a intenção hoje é mostrar para vocês o que fazer para não serem enquadrados dentro da lei. Ok? Vamos lá. Bom, resumindo, a lei agora proíbe toda essa bagunça, tá, gente? E ela proíbe e define papéis, direitos e deveres para vários personagens envolvidos na história. O primeiro deles, e é o mais importante, é o titular. Somos nós. Titular, aquela pessoa natural cujos dados foram coletados por alguém. Então, se em algum momento você foi lá, se cadastrou no Facebook, você preencheu um formulário em uma loja, enfim, você forneceu dados espontaneamente ou não, você é titular desses dados. Muito embora os dados sejam armazenados por alguém, você é o dono dos dados. E você pode exercer direitos sobre esses dados. Você pode, por exemplo, entrar em contato com uma grande operadora de telefonia e falar, olha, por favor, apague meu celular. Eu não quero que você tenha meu contato, eu não quero receber ligações suas. E eu posso exigir isso. E se ele não cumprir, eu denuncio para a autoridade autua essa empresa de telefonia. Controlador. Aqui, vocês como empresários vão ser enquadrados possivelmente nessa identidade aqui. Pode ser uma pessoa natural ou jurídica que detém o poder de decisão com relação aos dados. Então, se vocês coletaram dados de clientes, por exemplo, ou de fornecedores, pessoas físicas, se vocês têm o poder de apagar esses dados ou compartilhar com alguém, vocês são enquadrados como controladores. E o que isso quer dizer? O controlador ele tem diversas obrigações previstas em lei. Não vou adentrar em todas, mas basicamente você tem que zelar pela segurança dos dados, ter uma transparência com relação aos titulares, atender às solicitações dos titulares sempre que forem listados a fazer e principalmente manter o registro de cada operação de tratamento de dados. Eu vou entrar nesse ponto daqui a pouco. Operador. O operador, ele pode ser... Vocês podem, eventualmente, também atuarem como operador se vocês estiverem realizando o tratamento de dados em nome de alguém. Então, eu não sei se tem alguém aqui que trabalha com pesquisa, que faz pesquisa de mercado. Mas, basicamente, um exemplo seria esse. Você é contratado por uma empresa para fazer uma pesquisa de mercado, você coleta dados de pessoas naturais como nós para fazer uma campanha, por exemplo, e você entrega esses dados para esse seu contratante. Você aqui atua como operador. E o operador também tem responsabilidades previstas em lei. Essa aqui é uma figura interessante, o encarregado. A lei determinou que todas as pessoas físicas ou jurídicas que façam tratamento de dados tenham que contratar essa figura aqui. Ele é algo como se fossem relações públicas misturado com um gestor de dados. Tá? Ele vai ser uma pessoa que vai ser nomeada, tem que ser com todas as empresas terão que ter esse cara, e aí ele vai fazer a interlocução com o titular e com a autoridade. Então, sempre que tiver uma requisição de um titular ou a autoridade quiser informações, ele vai fazer a interface em nome do controlador. E, por fim, a autoridade nacional. Né? Ela que é o órgão que vai fiscalizar tudo isso, o cumprimento da lei, e é quem vai aplicar as leis. Tá? Ela existe na lei, mas formalmente, na prática, ela não foi ainda constituída, não existem pessoas nomeadas ainda, mas isso logo mais vai ser regulamentado. Bom, o que é tratamento de dados? Então, dados pessoais, acho que ficou claro, né, gente? Dados sobre as pessoas naturais, etc. E o que a lei considera como tratamento de dados? As operações. Ela descreve aqui vários verbos, eu vou pular rapidinho para a gente poder avançar, mas basicamente tudo que você fizer com dado é considerado uma operação de tratamento. Então, uma coleta, um armazenamento, você apagar, transmitir para alguém, compartilhar, modificar, etc. Isso, a lei entende que você está realizando uma operação de tratamento de dados. Aqui um exemplo rápido, clássico. O cliente entra em contato com o seu saque. Está satisfeito com algum problema, enfim, ele quer que você ajude ele de alguma forma. O saque coleta essa reclamação, repassa para o seu sistema de CRM, enfim, etc. Ele é armazenado no banco de dados e o CRM vai acionar
a área competente para poder cuidar daquela solicitação do cliente. O problema é que cada uma dessas etapas constitui pelo menos uma única ou mais operações de tratamento de dados. Então você tem inicialmente a coleta do saque em razão dos dados do cliente. O saque, por sua vez, recepciona, classifica, transmite, comunica, processa e armazena esses dados. Cada uma dessas aí é considerada como uma única operação de tratamento de dados. E o CRM, por sua vez, acessa e, enfim, tem N tipos de operação de dados numa única interface que estou mostrando para vocês. Um outro caso clássico também, né? Você tem aí a área comercial, ela entra em contato com vários clientes, armazena os dados no banco de dados e, por sua vez, você pode utilizar com terceiros, como fazer um transporte de uma mercadoria, por exemplo, com saque. Você pode acionar um marketing, que por sua vez pode contratar uma agência de publicidade. Enfim, perceba que em cada uma dessas etapas você tem inúmeras outras operações de tratamento de dados. Lembrando que vocês, na qualidade de controladores, têm a obrigação legal de fazer o registro de cada uma dessas operações. Você tem que manter um log. Então, existe aí uma questão tecnológica que tem que ser observada nos próximos meses para poder realmente atender essa exigência da lei, tá, gente? Bom, deixando claro para vocês o que são tratamentos, a lei simplesmente diz o seguinte: vocês não podem tratar dados. Tudo isso que vocês fazem no dia a dia de vocês hoje não pode mais, salvo as exceções que a lei enumera. A primeira, e aqui é o coringa, é o que eu recomendo para todo mundo que eu converso sobre o tema, é o consentimento do titular. Isso quer dizer o seguinte: se você na sua operação, de certa forma, puder obter o consentimento daquele titular para fazer a coleta, para fazer o compartilhamento, o armazenamento dos dados, ótimo. A lei autoriza e dá tudo certo. O problema é que isso não acontece no dia a dia, a gente nem para pensar. Quem aqui pede a autorização para, por exemplo, fornecer e compartilhar o dado de telefone de alguém? Eu até comentei com o Celton esses dias. A Ana passou o meu contato para o Celton. Agora a questão é, a Ana pediu minha autorização para passar para o Celton? Eu expressamente... Então é mais ou menos nesse espírito mesmo, gente. Agora tem que pedir autorização, tá? A princípio. Tem outras, evidentemente que tem algumas outras previsões da lei. Então, por exemplo, você tem uma obrigação legal. Então, uma nota fiscal. Poxa, eu preciso emitir uma nota fiscal e eu preciso colocar o nome da pessoa física. Tudo bem, a lei te exige isso. Uma obrigação legal, você está cumprindo, tudo bem. Ah, mas eu faço pesquisa, tudo bem, órgãos de pesquisa estão liberados. Poxa, mas eu tenho um contrato com a pessoa e preciso fazer tal coisa. E eu tenho os dados pessoais dessa pessoa que assinou o contrato. E aí? Tudo bem, para execução de contrato está valendo. Mas vejam que assim, é bem restrito, são só essas hipóteses aqui. Se a atividade de vocês não estiver enquadrada aqui dentro, peçam consentimento dos titulares. Tomem cuidado com relação, revisem o seu framework, enfim, do trabalho. Tem uma outra parte aqui, que eu destaquei em vermelho, que são interesses legítimos. É um coringa também, mas ele é super subjetivo. É quando você diz para a autoridade ou para o titular: olha, eu não tenho o seu consentimento, mas em razão do interesse legítimo meu, da minha atividade e seu titular, eu estou coletando seus dados mesmo assim. Não recomendo muito, só em casos muito específicos, porque você fica na mão da autoridade. A autoridade vai analisar se de fato você tinha interesse legítimo ou não. Então, minha dica: consentimento sempre, tá, gente? Se for um dado pessoal sensível, pior ainda. Pode ver que diminuiu um pouquinho, né, as hipóteses. Que é aquela situação em que vocês podem discriminar a pessoa por um grupo específico. Então, todos os cristãos, todas as pessoas com 20 anos, questão de biometria, cai aqui como dado sensível. E aqui o consentimento ele é mais específico ainda. Eu tenho que explicar para a pessoa que eu preciso do consentimento dela para poder coletar o dado sensível. Preciso dizer o porquê. E de forma destacado no documento, enfim, então é um pouco mais complicado, tá? Então, caso vocês trabalhem com biometria, com dados pessoais sensíveis, e dado pessoal sensível, inclusive, é sexo, tá, gente? Gênero. Então, se você tem um formulário, vocês pedem da pessoa, quero o seu masculino ou feminino, vocês já têm enquadrados aqui. E aí, vocês vão precisar, no documento, pegar o consentimento e explicar o porquê que eu estou coletando o gênero da pessoa, tá? Bom, qual que é a abrangência da lei? Basicamente, ela ataca não só o meio digital, mas o offline também. Então, mas eu tenho um banco de dados que fica desplugado da internet. Não interessa. Poxa, mas anoto num caderninho. Está dentro. A lei também, ela abrange a parte offline, analógicos.
se aplica tanto para pessoa jurídica como pública e privada. E ela atinge, inclusive, pessoas e situações fora do país. Então, você pode muito bem ter uma atividade fora do país, mas você quer vender produtos no Brasil. A lei vai incidir. Poxa, mas eu coletei dados lá fora. Vai incidir. Tá, gente? É bem complicado mesmo. E quais hipóteses que não se aplicam, além de tudo isso que eu mostrei para vocês? Basicamente, se você usar para coletar dados para o fim particular, então, eu peguei o dado do Celta para conversar, tomar uma cerveja, tudo certo. For artista, para fins acadêmicos, segurança pública em geral, jornalistas de investigação, vocês estão fora, podem tratar dados de forma tranquila. Quais são as áreas mais sensíveis no dia a dia da empresa de vocês? Então, eu recomendo muito cuidado com TI, marketing, recursos humanos, fornecedores, revejam todos os contratos com os fornecedores, vejam se eles têm realmente uma segurança de TI nesse sentido, porque a partir de agora está todo mundo junto aí nessa história. E quais são os riscos envolvidos e responsabilidades previstas em lei? Basicamente, você como controlador é responsável solidariamente com relação ao que o operador fizer para você. Se você, por alguma razão, deixou vazar algum dado, ainda que você comprove que a culpa não foi sua, você vai ser responsabilizado sim. E a lei prevê várias sanções. As principais seria a advertência e multa. A multa, gente, é 2% do faturamento bruto do ano da empresa ou do grupo, podendo ser estendida até 50 milhões, dependendo, evidentemente, da empresa, por infração. Então, cada violação da lei, você está sujeito a uma multa até esse limite. E você pode também ser instado a publicamente se apresentar e justificar, enfim. A lei é bem pesada nesse sentido, tá, gente? E aqui, basicamente, uma sugestão de plano de ação, né? Para vocês poderem se adequar à lei até agosto do ano que vem, que é quando ela vai entrar em vigência. Então, basicamente, fazer o levantamento inicial da atividade de vocês, do negócio de vocês, tentar identificar onde eu faço coleta de dados, onde eu compartilho dados, tentar entender se eu estou dentro da lei ou não, documentar as rotinas, metodologias e finalidades dessa coleta de dados, revisar a segurança de informação, isso é importantíssimo, aditar contratos com terceiros, etc., revisar políticas de privacidade, pensar em privacidade sempre a partir de agora, criar boas práticas, treinar seus colaboradores, afinal, um funcionário seu pode pegar um contato seu e repassar para frente sem autorização, e isso pode comprometer a sua empresa. E, por fim, contratar um encarregado. Não tem jeito, gente, a lei exige isso, vocês vão ter que começar a procurar no mercado um encarregado. Não precisa ser seletista, tem pessoas jurídicas que fazem isso, mas vocês precisam nomear um encarregado para quando a autoridade for fiscalizar, vocês apresentam, ó, o encarregado é fulano de tal. Isso aí, pessoal. Desculpa a correria. 20 minutos foi o que foi possível passar para vocês sobre a lei. E estou à disposição para poder esclarecer dúvidas. E é isso aí. Obrigado.